O ano de 2021 foi bastante movimentado no Brasil e no mundo. Aqui na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil não foi diferente. Passamos por algumas mudanças estruturais desde o início da pandemia da Covid-19. E neste período de fim de ano, eu te convido a reolharmos juntos para os grandes marcos da caminhada da Igreja no Brasil, neste especial do boletim Igreja no Brasil, que será apresentado em 2 edições, hoje, 26 de dezembro, e no próximo domingo, 2 de janeiro. Seja muito bem-vindo. Olá, eu sou o Bruno Feitosa e comigo estão os 4 integrantes da presidência da CNBB. Nossas entrevistas foram gravadas separadas, todos sem máscara, porque estamos vacinados e respeitamos todos os protocolos de segurança. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos abordar nestes 2 programas assuntos importantes que vão pautar e que pautaram a vida da Igreja no Brasil e no mundo, como a realização da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, que aconteceu no México, e os preparativos para o Sínodo dos Bispos 2023, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, realizada em Glasgow, na Escócia, a Igreja pós-pandemia da Covid-19 e os preparativos para a celebração dos 70 anos de criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Vamos começar essa primeira parte do nosso especial falando da Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, que aconteceu em novembro em Guadalupe, no México. Dom Joel, qual a importância dessa Assembleia para a Igreja no mundo e no Brasil? É uma primeira experiência indicada pelo Papa Francisco. Até então, a Igreja tinha experiência, a Igreja no continente, a experiência das Assembleias Episcopais ou conferências episcopais, em que os não-bispos participavam como convidados, como auditores, como peritos, mas voz, voto é a primeira vez. E nesse sentido, então, é um passo para a Igreja amadurecer no que hoje está se chamando de sinodalidade. Maior participação dos cristãos batizados, batizadas, junto, é claro, com os bispos, cada um dentro da sua especificidade, porém com maior participação. A Assembleia Eclesial foi precedida por um amplo exercício de escuta, envolvendo toda a Igreja e diferentes segmentos da sociedade na América Latina e no Caribe. Uma clara consolidação vivencial e celebrativa do Sínodo sobre a sinodalidade na Igreja, que está sendo vivido pelos cristãos católicos e por homens e mulheres de boa vontade, em todo o planeta. O Sínodo é um passo novo em escala maior, inspirado no que se experiencia em muitas instâncias locais, qualificando ainda mais o que significa caminhar juntos no contexto eclesial. Por isso mesmo podemos dizer, há uma relação profunda entre o que se vivenciou na Assembleia Eclesial e o que experimentamos no caminho sinodal, a ser concluído com a Assembleia dos Bispos em Roma no ano de 2023, no mês de outubro. A importância não para a Igreja no Brasil é de estar junto com outras conferências episcopais, não só bispos, porque era uma Assembleia Eclesial, então uma Assembleia composta de cristãos leigos e leigas, da vida religiosa consagrada, dos ministros ordenados, diáconos, presbíteros, bispos. Foi uma convivência com a diversidade, de línguas, de culturas e até de vivência em nossas igrejas, em nossas comunidades. Agora, uma diversidade que se tornou terreno para uma unidade muito bonita naquilo que foi o consenso dos debates, das discussões, dos discernimentos em toda a Assembleia Eclesial. Foi um processo realmente de estar junto, de conhecer, de contribuir, de receber e também dar tudo aquilo que somos como igreja no Brasil. Nós certamente vivemos aí a conclusão da Assembleia como tal, mas esse processo
de assembleia continua vivo. Né? Não terminou na celebração daquele domingo em Guadalupe, na Basílica de Guadalupe, na cidade do México. A assembleia continua. Né? Certamente esse espaço de diálogo, de oração, de compreensão do que está em questão, há de trazer luzes sobre o que nós, como igreja, na América Latina e no Brasil, devemos dar atenção especial. A gente pode destacar 2 pontos aí dessa assembleia, que são a participação da juventude e uma grande participação de leigos. A gente consegue ter uma perspectiva do que a gente pode esperar após essa assembleia? Toda assembleia, todo evento eclesial, ele tem 3 fases, né? Ele tem a preparação, ele tem a realização e a captação, ou pós-assembleia. Nesse sentido, muito vai depender agora da capacidade que as igrejas do continente tenham de acolher não tanto as conclusões, os documentos, que são importantes, a mensagem final, os destaques, porém, para mim, o mais importante foi a experiência de colocar em comum, conversando, digamos assim, no mesmo nível, com voz, com voto, com vez, pessoas que até então, embora todos participantes da igreja, mas nem sempre trabalharam junto. Eu diria que aqui está a grande esperança de continuar essa experiência de comunhão, onde a perspectiva de cada estilo de vida, de cada configuração de vida batismal, tem algo a contribuir. Mais do que destaques ou documentos, a experiência da Assembleia é que é decisiva. E vai depender das igrejas do continente, como eu disse, tocar isso para frente. O que é um desafio imenso e diz de algo extraordinário, porque na Assembleia como tal nós tínhamos expressões variadas, né, da sociedade latino-americana. Clero, vida consagrada, muitos leigos. Que bom, né? Certamente agentes de evangelização envolvidos nos ambientes sociais que compõem o contexto latino-americano, uma riqueza imensa. Agora, o desafio maior é levar a termo as conclusões, ou digamos, as indicações, melhor, que a Assembleia nos proporciona. Porque cada conferência, cada país tem suas características. As indicações da Assembleia são indicações. Como trazê-las para a realidade local agora? Como fazer isso chegar às nossas bases? Certamente exigirá de nós muito empenho, muita determinação e, sobretudo, muita comunhão. Trata-se de um bonito sinal de que a Igreja vai se fortalecendo cada vez mais na compreensão de que todos nós, indistintamente, somos membros do povo de Deus que caminha junto. Uma igreja toda ministerial, que precisa da participação de todos a partir dos muitos carismas e vocações. A participação do laicato, e especialmente dos jovens e das mulheres também, mostra que a igreja está sempre aberta à necessária renovação, para conseguir oferecer novas respostas aos problemas atuais. Vivemos, pois, a esperança de qualificarmos ainda mais o nosso trabalho, para ajudar a construir um mundo mais justo, solidário e fraterno ao sabor do Evangelho. A contribuição dessa Assembleia Eclesial ajuda a Igreja do Brasil e da América Latina, sim, nesse processo de caminhada para o Sínodo de 2023, no aprimoramento da experiência de escuta. E sabemos que é o passo importante para aqueles que virão. Digamos assim, a Assembleia também nos ajudou com propostas sólidas e com caminhos novos e comuns. Então, acho que aí é a grande contribuição de a experiência de escuta mais solidificada, propostas bem organizadas e concretas e caminhos novos e comuns. Percebemos que a nossa direção não é estar em paralelo,
e muito menos em contradireções, mas caminhar juntos. O Sínodo 2023, como você lembrou, que já está acontecendo, né, na fase de escuta, ele tem duas peculiaridades, duas marcas características. Primeiro, ele não é um sínodo sobre um tema que diga respeito a uma área da igreja. Por exemplo, geografia e cultura, sínodo da Amazônia. Situação existencial, sínodo da família, sínodo da juventude, não. Um sínodo sobre sinodalidade, ele diz respeito a toda a igreja. Esse é o primeiro fato. E aí, ninguém está fora dele. Você não poderá dizer assim, não, se fosse um sínodo sobre crianças, quem trabalha com crianças deveria ser convidado. Não. Esse sínodo envolve todos os batizados e batizadas. É a primeira peculiaridade. A segunda é a forma, né? Não acontecerá apenas na Assembleia Sinodal de 2023, mas, na verdade, já está acontecendo num amplo processo de escuta. E assim como a Assembleia Eclesial, o seu grande valor, mais do que as conclusões, os desafios, os destaques e propostas, foi todo o processo, também o Sínodo deverá marcar a Igreja por uma experiência muito rica, que é a capacidade de nos ouvirmos uns aos outros e testemunharmos a esse mundo que tem uma dificuldade incrível de escuta, que é possível, é viável exercer a escuta mútua, a tomada de decisão, não a partir de uma perspectiva, de uma visão, mas das diferentes visões colocadas em escuta. Tem uma expressão do Papa Francisco muito interessante, né? Ouvirmos uns aos outros para juntos ouvirmos o Espírito. É um sinal de esperança. Eu não tenho dúvida, é um sinal de esperança, e eu faço muita questão de destacar, para a Igreja e pelo testemunho da Igreja para o mundo. O Sínodo 2023, ele não vai tratar só de questões da Igreja voltada para si mesma, mas é uma Igreja que se depara com o grande desafio da comunhão, da fraternidade, Fratelli Tutti. Então, nesse sentido, será um momento muito importante. Vai depender muito do que nós viemos a fazer agora, de 2021 até 2023, nos processos de escuta. Por isso é importante que os cristãos, os fiéis, as comunidades participem desse processo de escuta, estejam por dentro do que está acontecendo e quando chegarem os documentos, se reúnam, façam esse momento. É importante ouvir cada pessoa que está lá na comunidade, naquela comunidade paroquial, nos seus movimentos e pastorais. Bom, o primeiro documento já chegou. Nós vamos ter no Brasil até o final de julho de 2022 para responder aquelas 10 eixos de perguntas, né? São 10 grandes grupos de perguntas. Eu diria, Bruno, mais do que pastorais, movimentos, é aí que está o grande segredo. O Papa Francisco, com outras palavras, ele diz: sinodalidade sem limites, ou seja, não poderemos nos dar por tranquilos por termos ouvido os que sempre ouvimos. Não poderemos nos dar por tranquilos se ouvirmos quem até então não ouvimos, mas que continua no redil da Igreja. O documento que nos chega para consulta, ele nos indica dialogar com os irmãos cristãos não católicos, uma perspectiva ecumênica. No Brasil e em outros países onde existe o diálogo interreligioso, por exemplo, com as religiões de matriz africana, com quem não crê em Deus, com os ateus, com os movimentos sociais, enfim, encontrar formas de escuta. A organização do Sínodo deu uma baliza para essa escuta. Ela é feita através das dioceses. Por exemplo, um movimento social, ou então uma experiência cristã não católica. Para participar, deve procurar a diocese onde geograficamente se situa, para ali, então, participar do processo. A resposta não virá diretamente para a equipe nacional aqui na CNBB. Agora, mudando um pouco de assunto, mas não deixando esse assunto Brasil e mundo, a gente vai falar de COP26,
que, né, a grande Assembleia de Mudanças Climáticas que aconteceu também esse ano, e a gente teve uma importante participação da sociedade civil nessa COP26, passando aí uma mensagem que é preciso tomar ações urgentes nessa pauta climática. Como que a igreja no Brasil vê esse movimento? Como é que a gente pode contribuir enquanto igreja para essas mudanças climáticas e trabalhar essa questão do meio ambiente que o Papa Francisco também defende na Casa Comum? Pois é, você lembrou, dá para responder com 2 palavras, Laudato Si. Mas eu diria que o primeiro passo, então, é conhecer aquilo que, de uma forma brilhante, e eu não estou dizendo só a partir de mim, estou dizendo a partir de diversos segmentos não católicos ligados ao mundo da ecologia. A Laudato Si tem essa característica de integrar 2 aspectos que nem sempre são integrados, que é a questão humana com a questão ambiental. Não há conflito entre os 2. Existe, é claro, uma primazia do ser humano, mas o ser humano não levita. Ele não está solto levitando no cosmos. Ele está aqui nesse planeta, nessa casa comum, como o Papa Francisco disse. Nesse sentido, eu não tenho medo de dizer que não assumir hoje como urgência a causa ambiental é suicídio em nível planetário. Então, o que fazer? A experiência de fé, ela tem que se traduzir por uma experiência de caridade com todos os irmãos necessitados. As nossas comunidades de fé, articuladas em rede, na comunhão bonita da nossa igreja, têm importância determinante nesta tarefa educativa de ajudar o mundo a mudar, enxergando a presença de Deus no esplendor da sua obra, que congrega cada criatura, cada elemento essencial ao equilíbrio do planeta. O interesse hoje pela pauta climática, ele é irrenunciável. É muito importante, necessário e urgente. Atestamos no planeta e também no nosso Brasil um fracasso nos acordos e nos propósitos na questão climática, na questão ambiental. Vivenciamos na Amazônia um retumbante fracasso das ações governamentais nas questões ambientais e até mesmo no cuidado com a pauta relacionada ao clima. A Casa Comum está sofrendo. A Casa Comum precisa de cuidados. A Casa Comum exige carinho. E certamente a Igreja no Brasil, por aquilo que o Brasil também representa em termos universais, pensando na diversidade, etc., né? Nos preocupa e precisamos nos envolver e temos, creio, como igreja, algo a dizer sim, né? Temos algo a dizer porque todos nós nos preocupamos com o futuro da vida e da vida no planeta. Precisamos aqui também toda a atenção para além de ideologias, de posições as mais variadas, mas eu imagino que a questão climática é uma urgência, é mais do que uma necessidade agora. Temos que correr contra o tempo. Aqui a ciência está nos dizendo que o tempo está se esgotando. Promover a vida do planeta, cuidar da vida do planeta, é missão de todo ser humano que acredita na dignidade, no valor da vida. O Papado de Francisco tem trazido esses elementos importantes para a gente pensar nessas mudanças climáticas, pensar no meio ambiente. Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem uma diversidade de biomas. A gente, muitas das vezes, se pensa em meio ambiente muito voltado para a floresta, a Amazônia, né, a água, mas a gente tem que olhar para um ambiente como um todo, né? Do início, produção do lixo, consumo. Então tem todo um trabalho. Como é que a gente pode discutir isso nas comunidades, né? Qual a importância da gente refletir a temática de mudança climática, de cuidado com o meio ambiente, lembrando
a casa comum, lembrando o que o Papa Francisco vem falando lá nas nossas comunidades, lá na base, na ponta. Para alguns setores, talvez, pode parecer estranho que a Igreja e o Santo Padre dediquem tanto tempo a essa temática da casa comum, do cuidado para com a casa comum. Eu gosto de recordar sempre uma expressão que está no Evangelho de João e que eu creio vem de encontro a esta necessidade de carinho e cuidado para com o meio ambiente, a casa comum, a situação climática. Quando Jesus diz no capítulo 10, versículo 10, se não me engano, onde usa a expressão: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância exige de nós o cuidado da vida em todas as suas expressões. Certamente, durante séculos, se não milênios, a questão não nos desafiava. Hoje, devido às à evolução mesma da ciência, da técnica, etc., a questão climática é um grande desafio. E ela se apresenta a nós como um desafio em vista da vida e da vida plena para todos. Então, desde a pessoa mais simples, talvez até não sei quem no âmbito da sociedade, todos nós somos instigados a nos dedicar e a cuidar desta temática, desta questão e tentando compreender sempre mais o que está em jogo. A primeira parte do especial do Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Acesse o nosso portal cnbb.org.br ou as nossas redes sociais, @CNBBNacional. E claro, não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber a notificação de novas publicações, além de curtir e compartilhar o conteúdo. Até a próxima!